Bem-vindos a mais um Panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade, então, abordando os últimos profetas, e dentre os últimos profetas nós estamos trabalhando, então, com o livro de Jeremias. Então, quando nós olhamos para Jeremias, para sua época e como ele pregou, nós podemos já elencar que Jeremias era um profeta do reino de Judá. Ele vai pregar a sua mensagem ativamente e vai encontrar o ouvido de alguns reis que serão obrigados a ouvir aquilo que Jeremias está falando. Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Todos eles vão ouvir a mensagem de Jeremias. Ele ministrava na época que em Abacuque e Sofonias ministravam ativamente. A época em que Jeremias pregava sua mensagem era a época exata do declínio do Império Assírio. Exatamente o declínio que estava sendo alertado pelo profeta Naum, qual nós já estudamos. É a mesma época em que o Egito está fazendo um esforço militar para ele ganhar uma ascendência, para ele voltar a ser um império naquela época. Mas o esforço egípcio vai ser suprimido por toda a ascensão babilônica, que naquela época vai subjugar todas as tropas do Egito. A época em que Jeremias pregava era uma época em que o povo estava completamente apático e em prostituição declarada para com seu Deus. É a mesma coisa que estava ocorrendo no território de Israel, das 10 tribos do Reino do Norte. Quando Oséias foi pregar, era a mesma coisa que estava acontecendo agora na época em que Jeremias estava pregando na cidade de Judá. São 1.364 versículos, dos quais 812 são proféticos, ou seja, nós temos 60% do livro de cunho profético. O profeta estava escrevendo coisas que não eram da sua própria época, mas que iriam se cumprir no futuro vindouro, ou no futuro próximo, ou no futuro longínquo e escatológico. O seu nome quer dizer designado por Deus, e o ministério de Jeremias vai retratar o ministério do Messias junto às autoridades de Israel, porque Jeremias pregava dizendo que o que ele estava dizendo era a palavra de Deus e as autoridades não acreditavam em Jeremias. A mesma decepção com as autoridades que Jeremias tem é o que o Messias vai encontrar na sua própria época. As autoridades não querem dar ouvidos à voz de Deus, antes elas pegam para si profetas que digam para eles o que eles querem ouvir. Bem, a preocupação de Jeremias então é anunciar o julgamento de Deus. Mas antes disso, só para a gente ter uma ideia, a mensagem de Jeremias ela vai se estender desde um período pré-exílio, período exílio e o período pós-exílico. Então a gente vai ter esses 3 períodos sendo contemplados no livro de Jeremias. Enquanto o livro está sendo escrito, está se anunciando o julgamento e está se pedindo, está se implorando, está pedindo-se misericórdia para que o povo ouça a mensagem e verdadeiramente se arrependa. Então Jeremias está preocupado com isso, com o arrependimento da nação. Ele prega audaciosamente indicando que, olha, vocês devem servir a Babilônia para que vocês tenham vida. Essa mensagem é a mensagem que Deus quer que vocês ouçam. Não a mensagem desses profetas dizendo que há paz, quando não há paz. O Senhor mandou dizer que ele não deu nenhuma ordem a esses homens. Esses homens são sonhadores. Eles que contem isso como sonho, porque na realidade são sonho. Deus não enviou esses profetas para dizer tal coisa. Essa era a mensagem que Jeremias tinha para alertar as autoridades da sua época. Outra coisa que Deus disse para Jeremias e que pesa sobre a vida de Jeremias é que Deus deu ordem a Jeremias para que ele não viesse a se casar. Tendo em vista que o julgamento de Deus seria um julgamento muito pesado. Se ele viesse casar, a sua família ia passar pelo julgamento de Deus também. Então Deus fala, é melhor que não se case, porque senão você vai sofrer de ver a sua esposa e filhos passarem por todo o julgamento que o resto de Israel vai passar. Só daí a gente entende como é duro cair na mão do Deus de Israel. Ele alerta o seu profeta para que ele não se case, para que ele não sofra aquilo tudo. Por exemplo, quando a gente olha para os principais temas em Jeremias, do 3:6 ao 6:30, nós vamos encontrar que o texto ele vai sair do contexto de adultério de Israel, vai passar por Israel e Judá, vai falar sobre um chamamento e promessa para Israel. O chamado e a promessa da circuncidar os corações vai ser rememorado nesse momento.
vai falar que Judá tem que ser julgada. O profeta vai interceder, Deus vai novamente falar que Judá vai ser julgada, independente disso. O profeta intercede de novo e se lamenta. Ele lembra de novo sobre o julgamento, e aí entramos novamente numa intercessão e no lamento de Jeremias. Deus volta ao julgamento, então o tempo todo está ocorrendo. Deus fala, eu vou julgar, e o profeta intercede e lamenta. Vou julgar, intercede e lamenta. Deus volta, fala sobre adultério, vai chegar e falar sobre a nação de Judá e Israel, vai falar sobre o julgamento de novo, e vai voltar para o adultério, e volta de novo para o julgamento de Judá. Ou seja, está bem claro o que Deus há de fazer. O julgamento de Judá é iminente, ele chegou no momento de ser julgado. Basta que você olhe quantas vezes Deus volta à tona no mesmo argumentação. Então, quando nós olhamos para o livro de Jeremias, nós podemos dividir ele dessa forma. O capítulo 1, chamado de Jeremias, o capítulo 2 até o 25, nós temos a mensagem contra Judá. Do 26 ao 45, uma autobiografia de Jeremias. Do 46 a 51, mensagem contra as nações. E o 52 é um apêndice histórico. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao final do ano 1º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Então você verifica o tempo que o profeta está pregando. Ele era para ser sacerdote por nascimento, porque ele era filho de um sacerdote. Mas você vê que Deus o separa para que ele venha a ser profeta, para que ele venha a ser boca de Deus, para que ele venha a anunciar a palavra de Deus. E o que ele tem que anunciar não é a mensagem mais feliz do mundo. Não, o profeta ele foi chamado para anunciar e colocar o dedo na cara das autoridades, indicando que tudo que eles estão fazendo está errado. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Então ele é nomeado dentro do ventre materno, para ser um porta-voz profético do início e do fim. É isso que Jeremias foi chamado. Então não é uma coisa que Jeremias poderia ficar contente, feliz. Eu fui chamado para anunciar que Judá deixará de existir como Judá é conhecido. Quando o termo fala de arrancar, derribar, destruir, arruinar, edificar e plantar, são termos de uma sociedade agrícola, uma sociedade de vida simples. Então, esses verbos no original, eles são empregados dentro de uma lógica construtiva. Então, quando nós falamos de arrancar no verbo hebraico original, a ideia que o verbo passa é de um jardineiro que arranca da terra aquilo que não tem valor. É isso que Deus está falando que vai fazer com Israel. Eu vou arrancar da terra aquilo que não tem valor. Quando fala de derribar, ele é usado para descrever aquilo que deve derrubar muros que não são mais desejados. Esse muro ele já não cumpre mais a finalidade. Então ele vai ser derrubado. É usado para isso. Destruíres. O verbo no hebraico, ele traz a ideia de que aquilo está quebrado e que deve ser demolido porque ele já não funciona da forma como deveria funcionar. Ele foi tornado sem uso e tem que ser removido. E arruinares dá a ideia de que o edifício erigido e mantido deverá ser completamente desmantelado, derrubado e removido. Esse é o clímax. Então, acabou. A terra vai ser limpa e qualquer coisa que há sobre ela vai ser arrancada, limpada. Não ficará nada, pedra sobre pedra. Todos terão que sair. É isso que o texto está dizendo. Mas Deus deixa bem claro. Refere-se, mas também para edificares, que refere-se a uma construção que pode ser vista acima da terra. E para plantares, que dá a ideia de plantar, que vai ligar-se à ideia de se enraizar, de estabelecer, de dar continuidade à vida, de agora estar realmente sólido, firme sobre a rocha, de algo que tem raiz antes que não tinha, mas agora tem. Então uma nova plantação, exatamente como ele vem falando acerca de todos os outros profetas.
ele está anunciando a mesma mensagem, de formas distintas, utilizando pessoas distintas, mas o foco é a mesma coisa, alertar que, tendo em vista o pecado e que a nação caiu, Deus há de fazer uma limpeza na terra. Deus há de renovar todas as coisas. E para isso, para que Deus possa fazer com que a aliança seja restaurada, restabelecida e que ela venha a funcionar da forma como ela tem que funcionar, aquilo que não está correto, aquilo que está ruim, aquilo que está errado, tem que ser arrancado, tem que ser derrubado, tem que ser demolido, tem que ser removido, tem que ser desmantelado. Então é isso que o texto está dizendo. Eu vou fazer uma limpa em Israel. E eu vou fazer as coisas novas novamente. E aí Deus continua a falar com seu profeta. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E aqui você não vai entender nada. Porque olha, Deus mostra uma coisa para Jeremias. Jeremias fala: eu vejo uma vara de amendoeira. Então ele fala que é uma vara e amendoeira. E Deus fala: olha, está correto, porque eu velo, porque eu vigio sobre a palavra para cumprir. Parece que não tem ligação a amendoeira com a ação de Deus vigiar. Bem, não tem, porque a gente não conhece as palavras no original. Quando nós conhecemos a palavra no original, nós vamos verificar que amendoeira vai se escrever como shaked e velar ou vigiar é shoked. Os caracteres massoréticos são esses pontinhos que nos permitem entender qual é a vogal que acompanha aquela consoante. Mas no texto original é a palavra sem as vogais. Então ali é utilizada uma palavra que vai dar dois significados ao mesmo tempo, justamente para poder fazer essa conotação de amendoeira com vigiar. Por que essa dupla conotação? Porque ela tem uma dupla conotação fidedigna. Então você vai encontrar Bíblias que vão fazer a tradução para amendoeira e você vai encontrar Bíblias fazendo tradução para vara de vigiar. E nenhuma delas está errada, porque as duas traduções são plausíveis e estão corretas. Aliás, as duas deveriam ter que ser levadas em consideração. Porque ele fala que ele vela, que ele vigia sobre a casa, então eu vejo uma vara de vigiar. Mas quando eu falo vara de amendoeira, é uma outra conotação, porque a amendoeira é a primeira árvore que acorda do sono do inverno. Então Deus está dizendo que enquanto todo Israel está dormindo sonolento, enquanto todo Israel não atenta para as leis, estatutos, ordenanças e mandamentos, ele atenta, ele está acordado, ele está de pé, ele está vendo todas as coisas. E ele há de fazer a sua palavra ser cumprida. Então a vara de amendoeira, ela cai como uma luva dentro do texto. E assim a gente termina essa introdução e a gente entra na mensagem contra Judá. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum valor. Essa é a situação de Israel para com seu Deus. É exatamente o que eles fizeram. Eles trocaram o Deus verdadeiro por deuses pagãos, por confiar na força do seu braço ou qualquer outra coisa. Quando nós continuamos a ler o texto, nós verificamos ali que Deus continua acusando Israel. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Então Deus está alertando: vocês deixaram o manancial de águas vivas e vocês cavaram para si cisternas fendidas, que não é capaz de reter água. Então vocês me deixaram de lado, vocês clamaram pela autossuficiência, pela capacidade de resolver todas as coisas pela força do próprio braço, vocês não mais voltam-se ao Deus de Israel para buscar o provimento, o alimento, mas agora vocês fazem tudo pela força do vosso braço. E é exatamente essa situação que Israel está se encontrando. E ele, por confiar na sua autossuficiência, na sua capacidade, faz aliança com outras nações.
e não consulta o seu próprio Deus se eles devem se aliançar com as nações pagãs da terra. Aliás, se eles consultassem, Deus diria exatamente o contrário, porque dentro da sua palavra, Deus diz que eles não deveriam se aliar aos povos da localidade, para que eles não viessem a se corromper. Mas eles o fazem. Que dizem a um pedaço de madeira, tu é mesmo meu pai, e a uma pedra, tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vinda a angústia, dizem, levanta-te e livra-nos. Então Deus está indicando como a situação de Israel, de Judá, é paradoxal. Porque eles viram as costas para Deus o tempo todo, mas quando vem realmente a tormenta, quando vem a angústia, quando vem um momento de pesar, de sofrimento, que eles não têm capacidade de se livrar deles, aí eles clamam ao seu Deus. Essa que é a máxima de todo ateu. Porque você imagina um avião que ele vai cair, acabou o combustível, tudo, a morte é iminente, mas no momento final, se você abrir aquela caixa preta, você vai verificar e ouvir a voz de muitas pessoas clamando a Deus. Essa é a máxima que Deus está dizendo. Quando tudo mais falha, aí se clama a Ele. Vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado do norte e dize, volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não fareis cair a minha ira sobre ti. Então Deus convida o seu povo ao arrependimento e novamente à unidade e à restauração. Ele como um mediador. Ele fazendo todas essas coisas. Então você começa a entender, mas peraí, mas Israel já não foi? Israel já não caiu? Israel já não ficou perdido entre as nações? Sim, Israel foi perdido pela Síria. Israel já foi consumida. Israel já foi espalhada entre as nações. É o que a Síria fazia. E Israel não voltou daquele cativeiro, as 10 tribos. Mas por que ele está dizendo isso? Bem, eu poderia ficar com os representantes da casa de Israel que estão dentro da casa de Judá. E eu poderia explicar isso dessa forma. E podemos ler também o versículo 3, o capítulo 3, versículo 18, que naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas como assim virão juntas, se Judá ainda habita sua própria terra? É isso que o texto está dizendo. O castigo é iminente. Deus utilizará uma nação pagã para tirar o seu povo da sua terra e espalhar ele dentre as nações junto com a casa de Israel. Eles estarão todos espalhados entre as nações, mas naquele dia haverá a casa de Judá, andará a casa de Judá com a casa de Israel e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Então Deus há de trazer de novo tanto a casa de Judá quanto a casa de Israel, e elas habitarão no local onde era a casa de seus pais. Quando fala da expressão naquele dia, a gente não pode ficar simplesmente com um cumprimento momentâneo que vai acontecer com o primeiro retorno 70 anos depois do cativeiro babilônico, e assim sucessivamente as levas que vão retornando ao longo do tempo e do espaço. Naqueles dias é uma expressão escatológica que vai rememorar os dias do retorno do Messias. Então vai rememorar o período tribulacional. Então o texto está dizendo que essa situação ela vai se completar com exatidão naqueles dias. O texto não impede que haja um retorno da casa de Israel em levas ao longo do tempo e do espaço, mas diz que isso há de completar naquele dia. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos os seus homens são valentes. Então a sua aljava é como uma sepultura aberta. Enquanto Deus falou para Israel o tempo todo que ia quebrar o arco de Israel, ia retirar a força, Israel estaria impotente para poder se defender, aqui Deus está dizendo que uma nação virá sobre eles em que sua aljava é uma sepultura aberta. Então a capacidade dele matar os inimigos é acima do normal. Eles atiram e o inimigo morre. Aquela aljava tem uma capacidade de abrir sepulturas. É o que Deus está dizendo, um tiro exato. Quem eles ferem, eles matam. Então ele está falando de um evento histórico que, em primeiro plano, a gente pode considerar a Babilônia, mas ele está falando de um evento futuro, o qual nunca foi visto na face da Terra.
Comerão a tua cega, o teu pão, os teus filhos e as tuas filhas, comerão as tuas ovelhas, o teu gado, comerão a tua vide, a tua figueira, e com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas, em que confias. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Então, está falando sobre o evento da Babilônica? Sim, está falando sobre o evento da Babilônica. Mas se cumpre na totalidade na Babilônica? Não. Vai se cumprir na totalidade naqueles dias, porque está remetendo novamente a um evento escatológico. Então, mesmo naquele dia, no período tribulacional, Deus não vos destruirá como um todo. Então Israel será perseguido, todas as nações serão comandadas pelo anticristo e serão vocacionadas a destruir Israel em um dado momento. Depois dos 3 anos e meio de paz, Israel vai ter 3 anos e meio de profunda e total perseguição, com as tropas do anticristo nas mãos do anticristo caçando todos os homens, mulheres e crianças, velhos, idosos de Israel, aonde quer que eles estejam. Tanto é que nós encontramos em Apocalipse dizendo quem são esses que vêm de vestiduras brancas. Esses são os que vêm da grande tribulação. E o que acontece na grande tribulação? Os judeus são perseguidos e exterminados. Todos aqueles que não fugirem para onde Mateus 24 diz que eles têm que fugir, serão perseguidos e serão mortos. Todos aqueles que fizerem aliança com o anticristo e ficarem na cidade, serão perseguidos e serão mortos. Todos aqueles que fugirem para o local que Deus disse que eles deveriam fugir, esses estarão a salvo. E estes que estão a salvo, será todo Israel que será salvo. Aquele que Paulo fala em Romanos. Guardai-vos cada um do seu amigo e de seu irmão, nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar a iniquidade. Então essa é a mensagem que Jeremias está passando para o seu povo. Essa é uma situação de amargor do juízo divino, uma situação que está acontecendo contra Judá. Judá não pode confiar nos seus próprios irmãos, não pode confiar nas pessoas que andam um após o outro. Não há verdade no meio desse povo. É exatamente a mesma coisa que Oséias identifica a sua própria nação, as próprias 10 tribos. Oséias vai identificar dessa forma. Aqui, Judá está sendo identificada de forma similar àquilo que Oséias identificou as 10 tribos. Ou seja, o juízo também vai ser muito parecido. O que aconteceu lá vai acontecer aqui. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eliminarei este povo com absinto e lhe darei de beber água venenosa, espalhá-los-ei entre as nações, que nem eles, nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-los. Nos versículos anteriores, Deus disse que não exterminaria a nação como um todo. Então você tem que ficar com isso na ideia, porque aqui ele não está dizendo que vai exterminar como um todo, ele vai consumir aqueles que estão sendo perseguidos pela espada. E ele diz que uns vão para a espada, outros vão para o cativeiro, e por aí vai. Então, não é um extermínio completo, mas preste atenção no que o texto está dizendo. Espalhá-los-eis entre as nações, que nem eles, nem os seus pais conheceram. É a Babilônia? A Babilônia ficava em Ur dos Caldeus. Os seus pais conheciam a Babilônia. Abraão veio de lá, de Ur dos Caldeus. Então, não estamos falando do cumprimento profético iminente, de que eles vão para o cativeiro babilônico. Estamos falando de um cumprimento escatológico, de tudo aquilo que vai acontecer como consequência dessa ida para a Babilônia. Porque quando eles vão para a Babilônia, alguns retornam 70 anos depois. Levas começam a retornar, mas levas começam a avançar dentro das nações conhecidas, das nações conquistadas, dos impérios. E por isso os judeus vão se espalhando na face da terra. Espalhá-los-eis entre as nações que nem eles, nem seus pais conheceram. Enviarei a espada após eles. E isso é verdade. Basta você ver o que aconteceu com Hitler. Enviarei a espada após eles. E eles tiveram que fugir novamente. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os circuncisos, juntamente com os incircuncisos,
Então ele vai castigar judeus e gentios. Mas quando foi que Deus castigou judeus e gentios de uma só vez? Eis que vem dias, diz o Senhor, que castigaria a todos, os circuncisos juntamente com os circuncisos. E aí? Só tem um local onde isso pode se cumprir. Isso só pode se cumprir no período tribulacional. Então aqueles que são de Israel, mas que fizerem aliança com o anticristo, serão castigados como gentios que não conhecem a Deus e que deram as costas para todas as oportunidades de pregação da palavra. Que será feita pelas duas testemunhas, que serão feitas pelos 144 mil e que foi feita tempos atrás pela igreja, uma vez que a igreja é arrebatada antes que inicie o período tribulacional. Assim lhe direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. Isso é preocupante, porque temos igrejas na face da terra que ensina que, olha, você é filho de Deus, então você é um deusinho. Isso está errado, isso não existe. Ele é o Criador, nós somos criatura. Salvos segundo a sua misericórdia, salvos pela sua graça, mediante a fé, mas continuamos sendo seres criados. E nós temos, por exemplo, o Dr. Robert Schuller nos Estados Unidos, com a Catedral de Cristal, e ele diz que nós somos filho de peixe, peixinho é, filho de deuses, deusinhos são. Mas o que Jeremias deixa bem claro? E o que Deus diz para Jeremias? Assim lhe direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. Ok, se você quer continuar sendo deusinho, fique à vontade. Eu não sou.